quem é o Criador do universo. Neste terceiro vídeo, nós vamos abranger aqui outras passagens bíblicas que deixam muito claro que Jeová é o único Criador. Eu tenho certeza que você vai notar essa informação aqui de modo muito simples e claro e vai fortalecer a sua fé naquele que fez todas as coisas. Desta vez nós vamos usar aqui a Bíblia de tradução brasileira, em traduções acadêmicas. É uma Bíblia, não é produzida aí pela Testemunha de Jeová, mas ela é interessante porque ela tem o nome Jeová praticamente na mesma quantidade de ocorrências que você vê na tradução Novo Mundo, que é aquela que nós produzimos, né, para o nosso uso no dia a dia. Então vamos lá. Logo no primeiro versículo aqui, você vai notar que o verbo da criação ele está sempre no singular, indicando, portanto, uma única pessoa como o autor da criação. Olha só, no princípio criou Deus os céus e a terra. Veja, o verbo está no singular. Se você for um pouquinho mais para baixo, ó, fez, não é fizeram, pôs Deus o firmamento, né? Você vem aqui no 20, perceba que está sempre no singular quando se trata da narrativa. Olha aqui, disse também Deus, criou, pois, né, Deus. Aqui um pouquinho mais abaixo, você vai encontrar uma passagem agora que está no plural. Essa passagem aqui tem trazido muita confusão e os trinitários têm usado para tentar indicar que Deus aqui no caso, já que a palavra hebraica Elohim é um plural, significa deuses também, ela dá certo apoio, né, por assim dizer, à doutrina da Trindade. Então o texto diz assim, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Perceba, aqui está no plural, aqui está no plural e aqui está no plural. Seria Deus, portanto, uma pluralidade? Evidentemente que não. Vou mostrar para vocês por quê. Vamos lá no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 5. Então, com quem que Deus estava falando? Olha só que interessante, né? Quando ele disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, você vai encontrar aqui a resposta agora. Vamos ver aqui, ó. Evangelho de João, capítulo 17. Peço um pouquinho de desculpas aí pela demora, mas eu cheguei aqui, ó, Evangelho de João. Aqui nós temos Jesus Cristo orando ao seu Pai Celestial Jeová. E aqui no versículo 5 ele diz assim, ó, olha que interessante, ó, que Jesus disse, ó, agora glorifica-me tu, Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti. Quando? Ó, antes que houvesse o mundo. Então, quem estava ao lado de Jeová aqui no relato da criação, em Gênesis, quando Jeová disse, olha aqui, ó, quando Jeová disse, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Quem estava? Era Jesus Cristo. Então, portanto, era Deus, no caso Jeová, vou deixar isso claro para você na próxima página, falando com quem? Falando com Jesus Cristo. Só que interessante que quem realmente criou, olha aqui, ó, a Bíblia continua dizendo, foi Deus. Já já você vai ver quem é. Ó. Criou, pois Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Está no singular. Então, o autor da criação é um único. Notaram? O verbo está no singular. Agora, quem é esse Deus? A partir do capítulo 2, versículo 4, é dado o nome a ele. Olha aqui, ó. Diz assim o texto, ó, essas são gerações do céu e da terra quando foram criados. No dia em que Deus, mas que Deus? Jeová. Então, embora a palavra Deus aqui ela seja plural, ela não é aplicada em todos os casos como plural de quantidade, mas um plural intensivo. Nós chamamos isso de superlativo, um plural de elevação, não é? Já que a palavra Deus ela tem um significado primário de poderoso, então o sentido aqui é de poderosíssimo, né? O superpoderoso, tá? Esse é o sentido. Então, ela aplicada aqui, Jeová, tem esse sentido aqui. Então, Jeová os criou. Se você entender que Deus aqui seria mais de um, você teria que concordar que existe mais de um Jeová. Aí você vai contra as escrituras que diz que Jeová é apenas um, lá em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Notaram? Aí o texto continua. Olha aqui, ó. Olha quantas vezes aparece a ação de Jeová Deus sempre no singular. Olha aqui, formou, plantou, fez. Olha aqui embaixo, ó. Ó, far-lhe-ei ou farei, no singular não é faremos, formou Deus, né? Olha aqui do outro lado mais uma vez, olha. Formou a mulher e trouxe ao homem. Aqui do outro lado nós temos mais um pouquinho ainda.
um resumo da criação no capítulo 5, olha aqui, ó. Este é o livro das gerações de Adão no dia em que Deus criou o homem. Que Deus? Deus Jeová. Então, é um só que criou. Se fosse mais de um, aqui seria criaram, né? Olha que criou o homem, sua imagem, Deus os fez aqui, ó, no singular, né? O fez. Homem e mulher os criou, olha, no singular. Agora, por enquanto, nós vimos apenas na narrativa. Agora vamos ver na primeira pessoa, quem realmente criou. Olha aqui, ó. É uma expressão que só Jeová usa e ninguém mais usa nas Escrituras. Nem Jesus, né, que estava lá de Jeová, usa essa expressão. Gênesis 6:7, Jeová diz assim, ó. Disse Jeová, olha, farei desaparecer da face da terra o homem que criei. Olha que interessante. Então, quem diz que criou o homem? Jeová Deus. Então, ele não fala que é um dos criadores, né? Nós temos outra passagem que indica que Jeová, ele é o único criador. Na verdade, são várias passagens, principalmente no livro de Jó. Mas eu quero ler com vocês aqui, deixa eu diminuir um pouquinho para vocês verem folheando, o livro de Isaías, capítulo 45. Isaías, capítulo 45. Já estou chegando já. 45, versículo 12. Quem realmente é o Criador? Aqui nós estamos na primeira pessoa, mostrando quem é que criou todas as coisas. Olha aqui, ó. Evidentemente que aqui está falando de Jeová, né? Jeová, o Santo de Israel, ó, o seu Criador. Olha agora o versículo 12. Eu é que fiz a terra e sobre ela criei o homem. Olha, eu com as minhas mãos estendi os céus e todo o seu exército. Dei as minhas ordens. Olha que interessante. Então note que o próprio Jeová, ele se autoproclama como o único Criador. Ninguém usa essa expressão a não ser o próprio Jeová. Mas vamos falar um pouquinho então sobre aquela expressão Deus, né? Que nós vimos aqui logo no início. Como já comentei com vocês aqui, a palavra é Elohim, né? Que significa deuses. Será que isso dá margem para entender que Jeová é mais de um Deus? Óbvio que não. Você vai notar aqui 2 vezes a aplicação desse termo aqui, inclusive a humanos, né? Deixa eu abrir aqui para vocês, ó. Aqui eu estou no livro de Êxodo, capítulo 4, quando Jeová convocou Moisés para que ele fosse falar com Faraó e libertar o povo, e disse que Arão seria o seu porta-voz, né? Olha que interessante que o texto diz, ó. Ele, Arão, falará por ti ao povo, ele te será por boca e tu lhe serás por Deus. Olha só que interessante. E a palavra para Deus aqui também é Elohim. Agora vamos entender uma coisa. Será que Arão ou o próprio Moisés entendia que ele era uma multiplicidade de deuses? Óbvio que não. Então perceba que a palavra Deus aqui é uma expressão de enaltecimento, né? De elevação. Vamos também no capítulo 7. Olha aqui, ó, que Jeová disse que faria com Moisés. Olha lá. Diz assim, ó. Disse Jeová a Moisés, vê que hoje hei posto como Deus a Faraó. Olha só. E Arão, teu irmão, será o teu profeta. Olha que interessante, né? Então Jeová disse que faria de Moisés Deus diante de Faraó. Será que Moisés era uma multiplicidade de deuses? Ou será que Jeová faria de Moisés poderosíssimo diante de Faraó, que se achava um Deus naqueles dias? Então fica muito claro que a expressão Deus Elohim, né, conforme nós falamos aqui, ela tem o sentido de plural majestático ou de intensidade. Algumas vezes de quantidade, quando aplicado a deuses falsos, às vezes aos anjos, etc. Mas quando aplicado a Jeová, e a exemplo que aconteceu aqui com Moisés 2 vezes, nós lemos no relato, indica intensidade e não quantidade, conforme vocês notaram. Então, no caso de Moisés é assim, por que no caso de Jeová não seria, né? Muito bem. Nós temos um comentário bastante interessante aqui nessa Bíblia de estudo. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Nova Almeida atualizada. Olha que comentário interessante que nós encontramos aqui sobre a expressão Elohim, né? Aqui na página 26, bem no início do relato. Aqui Gênesis, você está vendo aí no alto, né? É o mesmo relato da criação. E aqui nós temos uma explicação sobre a expressão Elohim. Olha que interessante, ó. Diz assim, ó. Deus criou, né?
Embora, depois você pode ler todo o comentário aqui, tá? Eu só vou destacar essa parte que está aqui em amarelinho. Embora a palavra hebraica para Deus, Elohim, tenha sua forma no plural, possivelmente para expressar majestade, não quantidade. O verbo criar está flexionado no singular, indicando que Deus é classificado como um ser e não vários seres. Tá vendo? Então, plural de intensidade, conforme falamos, ou plural majestático. Então, em alguns casos, dependendo do contexto, será de quantidade. Mas no caso aplicado aqui, Jeová, é no sentido plural majestático, conforme já comentei com vocês, ou de intensidade, né? Elevando o grau, né, do destaque do termo para o próprio Deus Jeová. Ok? E para a gente concluir de vez esse vídeo, vamos voltar aqui à Bíblia, Introdução Brasileira novamente. Vamos lá no livro de Apocalipse, capítulo agora, é o capítulo 10 de Apocalipse. Olha que interessante que vocês vão ver aqui, Livro Apocalipse. Cheguei no capítulo 10, está aqui no alto para vocês verem. Capítulo 10, deixa eu aumentar um pouquinho. Neste relato aqui, o apóstolo João vê um anjo forte com os pés sobre a terra e sobre o mar, etc. Ele tem exatamente a mesma descrição de Jesus Cristo no capítulo 17 de Mateus. Portanto, esse anjo aqui, ele está retratando nosso Senhor Jesus Cristo. E olha o que ele faz aqui no versículo 5. Olha só, olha que interessante, O anjo que vinha em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a destra para o céu, ou seja, o braço, a mão direita para o céu, olha só, e jurou por aquele, no singular, que vive pelos séculos dos séculos, ou seja, o que é eterno, né? No pleno sentido da palavra. Note agora, que criou o céu e tudo que nele há. Então veja que, na visão do apóstolo João, além de outros versículos que nós já havíamos lido, nós temos aqui esse anjo, que é o próprio Jesus Cristo nessa visão, e olha o que ele faz. Ele jura por aquele que vive pelo século, por aquele, não é aqueles. E que fez o quê? Que criou o céu e tudo que nele há. Então não existe criadores, só existe um criador. Veja que a expressão também está no singular. Notaram? Então esses são mais alguns dos versículos que eu pude apresentar para vocês nesse vídeo, indicando que Jeová é o único criador do universo. Obviamente que Jesus Cristo, entendemos que ele foi o agente intermediário da criação, né? Conforme já destacamos em outras passagens bíblicas. Espero que esse vídeo também sirva de ajuda para fortalecer a sua fé no Deus Todo-Poderoso e Criador, Jeová.